Boa noite. Oi, Pedro Henrique. Oi, Manu. Oi, oi, oi. Boa noite. Bem-vindos. Oi, Martinha. Tudo bom? Pontualmente às 21 horas e 21 minutos. Estamos aqui. Oi, Ione. Tudo bom? Que bom, gente, que vocês estão aqui. Fico muito feliz. Na hora certa, exatamente. E hoje o tema é emocionante. Oi, Sandra! Que bom que você veio. Sejam bem-vindos à minha casa, literalmente. Ai, gente, eu vou começar, tá? Porque eu acho que é muito assunto para falar e eu ainda queria, se der tempo, fazer uma prática no final. Então, hoje o tema da live são as nossas emoções, desvendando as emoções, como entender e dominar as suas reações emocionais. E o que eu vou falar, tá, para vocês? O que são as emoções? Como que elas são processadas? Um pouco da fisiologia delas e da fisiopatologia também, tá? O que é a dor emocional? Que ela causa, quais são os impactos da dor emocional na nossa vida e quais são os efeitos do estresse crônico e, por fim, as estratégias para lidar com a dor e, se sobrar tempo, no final a gente faz uma prática, tá certo? E eu vou colocar aqui já para começar nosso, na verdade é o aqui. Muito bom. Que são as nossas emoções, afinal? O que significa isso no nosso corpo? Emoções vem do latim emovere, mover de dentro para fora. Então, realmente, é o que move a vida, são as nossas emoções. Elas que determinam, né, como que a gente vai agir na vida. E aí, trazendo um pouquinho da filosofia da Kabbalah, as emoções, elas são a exata conjunção entre ambição e humildade. Ambição é o que move a gente a buscar, né? A buscar, a evoluir, crescer, prosperar. Só que ambição sem humildade vira o quê? Ganância, né? Então eu tenho que botar na balança, no outro pezinho ali do outro lado, a humildade. Porque a humildade é você se dedicar a uma causa maior que você sabe que é uma causa por um bem maior, e colocar a sua força, que afinal é sua, ali naquela causa maior. E essa exata conjunção de ambição com humildade traz determinação. Então, por isso que eu falo, com o emocional negativo, ninguém se determina a nada, ok? Então, eu queria contar para vocês uma história, assim, minha mesmo. Eu não falava. Eu tinha uma dificuldade de me expressar nos lugares, em qualquer lugar que eu ia, que era terrível. Eu entrava muda e saía calada dos ambientes. No trabalho, se eu tivesse que me expor, falar para várias pessoas. E ali eu entendia que eu era a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, é assim que eu sou. Era um medo tão grande de me expressar que me paralisava. E aquilo que não é expressado parece que vai virando um tijolo dentro da gente. E é até engraçado eu contar essa história, porque fazendo live, falando, me expondo no Instagram, como é que eu fiz, né? O que eu fiz para trazer isso para minha vida? E foi reforçando, em primeiro lugar, reforçando a minha identidade.
sabendo quem eu sou. Porque quando a gente sabe quem a gente é, nada mais derruba a gente, né? E depois foi me confrontando mesmo, foi me expondo, foi começando a falar aos pouquinhos, mesmo no trabalho, formei um grupo, falo para algumas pessoas, e ali foi gerando um reforço positivo. Nossa, Flávia, que legal, que bacana. Isso foi reforçando a identidade que eu descobri. E aí, a partir dali, sabendo quem eu era e confrontando aos poucos, né, sem me jogar numa zona de pânico, eu consegui aprender a falar, a botar para fora aquilo que eu não falava. Então, falei para vocês do conceito de emoção e vou mudar aqui a telinha para a gente ver como é que as nossas emoções são formadas. A emoção não é algo que acontece assim. Ela é rápida, mas ela tem todo um processamento. Como é que acontece? Algum estímulo, que pode ser um estímulo interno ou um estímulo externo, algum evento acontece, esse evento vai gerar um pensamento, que esse pensamento vai mandar mensagens para o nosso corpo. Essas mensagens podem gerar uma emoção positiva ou negativa, vão gerar reações fisiológicas, então o coração vai acelerar, a mão vai começar a suar, ou eu vou começar a tremer, ou eu vou sentir um extremo prazer, e por fim gera um comportamento. E às vezes a gente tem reações emocionais que são tão rápidas que a gente tem o desplante de falar, o disparate de falar. Eu fiz sem pensar. Quando eu vi já tinha feito, quando vi já tinha gritado, quando vi já tinha agredido, quando vi já tinha machucado. E não é assim. Você vê que o estímulo gera primeiro um pensamento. Esse pensamento é que manda um estímulo para o corpo, gerar uma emoção. E dessa emoção é que vai ser gerado um comportamento. E a gente entra num ciclo, às vezes, repetitivo. Mas existem formas de gerenciar isso. E eu vou falar daqui a um pouquinho como que a gente gerencia esses comportamentos para alinhar as nossas intenções com as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Tá? Então, deixa eu mudar aqui de novo, mais um pouquinho, tá bom? Como que as nossas emoções, então, são processadas? Essa foto aí de baixo é do nosso sistema límbico. É a região do nosso cérebro que processa as nossas emoções. Esse sistema límbico, por exemplo, eu passo por um estímulo externo. Alguém grita na minha cara. E aí vai ativar o que lá no meu cérebro? Vai ativar a minha amígdala. Ela é que recebe todos os estímulos. A amígdala vai mandar uma mensagem lá para o meu hipocampo e o hipocampo vai pesquisar nas minhas memórias o que significa um grito. E muitas vezes, o que acontece? Para mim, um grito pode significar pavor. Para o outro, o grito pode significar ele partir para cima. A reação, às vezes, que me paralisa, faz outra pessoa gritar e partir para cima. E isso vai depender do quê? Da minha memória, da minha crença, de como eu gravei na minha memória pela primeira vez que eu ouvi um grito. Se aquela primeira vez foi uma reação de paralisação, então eu termino indo por esse caminho, porque ele já está formado. Depois que minha memória lá processou, junto com a minha amígdala, isso tudo acontece em fração de segundos, mando uma mensagem lá para o meu hipotálamo, e o hipotálamo vai mandar a mensagem para o corpo. E ele vai ativar o nosso sistema lá em cima, aquele sistema nervoso que desce todinho para o corpo, que chama sistema nervoso autônomo. Ele vai descer o estímulo ou pela via simpática ou pela via parasimpática. O sistema nervoso simpático é que faz a reação do estresse,
a reação do medo, da luta, da fuga. E o sistema nervoso parasimpático, ele faz o contrário, ele faz a regulação da calma, né? Então, é isso, a gente recebe um estímulo, esse estímulo é processado, esse estímulo vai para a emoção gera uma reação fisiológica no meu corpo e, a partir dali, eu vou reagir. E essa reação, ela é automática? Então, toda vez, eu sou apavorada com um grito, toda vez que alguém gritar comigo, eu vou me paralisar? Não é bem assim. E é aí que entra a questão do pulo do gato. Por quê? Porque essa reação, ela vai ser processada lá no nosso lobo frontal. O nosso lobo frontal é que faz o filtro do nosso comportamento. As pessoas que têm demência, que afetam esse lobo, elas perdem filtro de comportamento, elas passam a falar e fazer tudo o que querem e bem entendem. Acabou o filtro social. E aí, esse lobo frontal é que regula. Mas eu só posso avaliar as minhas atitudes e alinhar as minhas atitudes com as minhas intenções se eu estiver em total concentração, em total atenção. E aí é que eu consigo gerenciar todo esse processo emocional que parece ser incontrolável para muitas pessoas. Então, expliquei aí um pouquinho de como que acontece fisiologicamente, né, as nossas reações emocionais. E vamos falar agora da dor emocional. Agora que a gente já entendeu o que é emoção, que é o que move a gente de dentro para fora, eu falo o seguinte: se a gente não sentir emoção, gente, a gente não sai da zona de conforto. Essa que é a verdade. A gente só muda de emprego, sair do emprego ruim, péssimo, porque a angústia que é gerada ali é tão grande que é melhor você arriscar e sair. Você só busca ter hábitos e rotinas mais saudáveis porque de repente está doendo muito não ter saúde ou porque de repente está doendo muito um corpo que você não está gostando. Você só sai de casa para conhecer alguém porque dói a dor da solidão. Então, o que move as nossas decisões e atitudes na vida são as nossas emoções. Não dá para botar a emoção tudo em caixinha negativa e falar que se eu não tivesse nenhuma emoção, minha vida era plena. Mentira! São as nossas emoções que movem as nossas decisões. São elas que determinam quem a gente vai ser na vida. O que a gente precisa aprender é o equilíbrio e gerenciar, ter estratégias de gerenciamento emocional, tá? E o que é a dor emocional? A dor emocional é o sofrimento, é a angústia resultante das experiências negativas. É normal ter dor emocional? Claro, óbvio, é muito normal ter dor emocional. Todos nós temos dores emocionais. A dor emocional faz parte da experiência humana. Não tem como conhecer o prazer sem conhecer a dor. Uma coisa é atrelada à outra. Eu só sei o que é luz porque eu conheço o escuro. Se eu não conhecesse o escuro, eu nunca saberia classificar o que é luz. Então, vamos desmistificar a ideia de que a dor é horrível. Não. Todo mundo passa por dor. O que eu preciso entender na minha existência é o pra quê ou o que essa dor quer me ensinar. E não o porquê ou o culpado. Porque a gente, quando passa por uma dor, começa a procurar em primeiro lugar o culpado e se colocar numa posição de vítima, né? E é bem pesado isso. Agora, o estado de sofrimento é quando você não consegue mais se desvencilhar da dor. E é aí que mora o problema. Porque muitas pessoas passam por uma dor, passam por um trauma e não conseguem mais sair desse looping,
que é ficar voltando, a mente fica ali girando em torno da dor e pensa que a pessoa se identifica com a dor. Ela perde a identidade dela. E aí, como eu relatei lá no início, que eu tinha uma dor muito grande em me expressar. A minha emoção me bloqueava em me expressar, em falar, em expor as minhas ideias. E aquilo reforçava em mim uma crença de que eu não falava bem, de que eu não sabia me expressar. E depois que eu reforcei a minha identidade, que eu descobri quem eu era, aí sim, nada mais pode me derrubar nesse quesito. Porque naquela época que eu não sabia quem eu era, uma crítica, um olhar julgador, às vezes ninguém tinha falado nada, um olhar que eu interpretava como julgador, me derrubava. Em vários momentos eu fiz várias transformações e um ventinho, pá, derrubava aquelas transformações, porque eu não sabia quem eu era. Depois que eu descobri, depois que eu reforcei o meu nível de identidade, eu passei a conseguir aos poucos me expor e sair dessa zona de pânico, de medo que me gerava. Tá? E aí eu volto lá. A questão do sofrimento emocional é que gera muito impacto na nossa saúde mental, na nossa saúde física, nas nossas relações, em toda a nossa vida como um todo. E tem até uma frase, né, muito conhecida, que falam assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E eu questiono, será? Porque sair do sofrimento não é fácil. Sair dessa memória de dor não é fácil, é um looping de dor. Você vai e volta nas mesmas reações, nos mesmos comportamentos, inúmeras vezes, e vai reforçando aquela crença de que você não é capaz, de que você não nasceu para isso, de que você não nasceu para aquilo. Só que o sofrimento, ele é opcional a partir do momento que você amplifica a sua visão, que você tira o olhar só da pequeneza da dor. Você tira o olhar do culpado, tira o olhar do porquê. É o que eu tenho que aprender com isso. Quem eu sou e o que eu tenho que aprender com isso. Aí sim, você se dá a oportunidade de expandir a sua visão e começar a perceber por que você sempre reage daquela forma. E a partir do momento que você começa a reagir de forma diferente, você tem a oportunidade de criar memórias diferentes. Então, começa o que antes era só uma possibilidade, só tem uma possibilidade, reagir dessa forma. Hoje passa a ser, não, existem outras e outras e outras e outras possibilidades. E eu vou agir a partir da possibilidade que eu quiser me comportar naquela hora e naquele momento. E aí, coloquei aí nesse slide quais são os impactos da dor emocional, da gente não sair desse looping da dor. São as reações impulsivas e a gente repetir que não teve culpa. Ai, eu reagi assim, eu nem vi quando eu já fiz, já tinha feito. Não funciona assim. Como eu falei, tudo é processado lá no lobo frontal e a gente tem oportunidade sim de reavaliar as nossas atitudes. Comportamentos muitas vezes destrutivos, porque a paralisação do medo ou a reação de lutar pode te levar a uma agressão, a uma situação que nem era daquele tamanho. Mas por conta de uma memória, às vezes a pessoa nem queria te criticar, às vezes a pessoa não estava querendo te atingir, mas por conta da sua memória, por conta do seu sistema, você já reagiu impulsivamente. E aí depois você passa vergonha, não pensa claramente, né? Sabota os seus comportamentos, porque sabota as suas relações. Então, vai gerando uma escada de problemas que, com certeza, uma hora vai impactar
na sua saúde física ou mental se você não começar a criar estratégias de educar, de gerenciar as suas emoções, as suas reações. E é quando eu falo, isso tudo está na nossa mão. Quando a gente está num estado de sofrimento intenso emocional, o que eu preciso avaliar em primeiro lugar? De que forma isso está impactando na minha vida? Isso já está impactando nas minhas relações? Já estou perdendo relacionamento por conta de emoção disfuncional? Tá errado. Já estou perdendo colegas de trabalho, já estou tendo impacto no meu trabalho, as pessoas estão me perseguindo, está tendo algum problema no meu trabalho, ou não quero mais ir trabalhar, estou perdendo dias de trabalho por conta das minhas emoções? Também já está errado, já virou doença. Está impactando na minha vida como um todo, na minha saúde? Eu estou com compulsão alimentar, ou eu estou fumando demais, ou eu estou bebendo demais? Está me trazendo esse impacto também? Também já virou doença. E quando vira doença, quando vira transtorno, aí a questão é usar remédio mesmo, porque tem que resgatar aquela situação o mais rápido possível. Mas isso não tira a nossa obrigação de aprender as nossas estratégias de gerenciar as emoções. Porque, como eu falei, o remédio, ele resgata. Ele tira a pessoa daquela situação de extremo sofrimento emocional. Mas ele não te educa. Ele não educa o que gerou. Então, se é uma memória que eu tenho de dor que me faz reagir todas as vezes daquela forma, eu que vá curar a minha memória e criar novas memórias. Porque as memórias não conseguem, não podem ser apagadas, mas eu posso criar novas de prazer, de sucesso, de felicidade, de abundância, de saúde, e ter essas memórias à minha disposição abre o meu leque na hora de escolher qual atitude eu vou ter diante daquele estímulo que aconteceu fora de mim. E aí eu vou falar um pouquinho agora de como o estresse crônico impacta no nosso corpo, na nossa saúde. A dor física, ela chama muita atenção. Quando eu tô com uma dor de cabeça, quando eu tô com uma dor no estômago, eu quero logo correr para tratar. Porque eu já penso o quê? Tô com uma doença grave, preciso ver o que é isso. A dor emocional, a gente tende a negar, a fingir que ela não existe, a fingir que não tá vendo. Só que ela, nesse aspecto, pode ser muito pior até que a dor física. Tá? Porque ela também gera efeitos no nosso corpo, ela também gera adoecimento. E aqui, o que eu vou explicar são dados, de pesquisas científicas do que o estresse crônico provoca no nosso organismo. O estresse crônico, quer dizer, eu vivo estressada, eu vivo com emoções disfuncionais, vai ativar uma célula lá no meu cérebro que chama micróglia. Essa célula ela faz parte do sistema imunológico do nosso corpo, só que cerebral. Essa célula, como ela faz parte do sistema imunológico, ela faz limpeza no corpo, E aí, como que ela faz isso? Ativando o processo inflamatório. Então, ela começa a liberar citocinas inflamatórias, substâncias inflamatórias no meu cérebro. Aumenta, eleva a proteína C reativa, o famoso PCR, que ficou famoso a dosagem aí do PCR por conta de infarto, depois por conta de Covid. E isso aí não acontece de forma aguda. Uma coisa é eu ter uma infecção aguda, uma gripe, uma sinusite, que eleva a inflamação do meu corpo, assim que trata, baixa a inflamação do meu corpo volta para o equilíbrio. Nesse caso, não. O estresse, ele eleva e continua elevado, porque eu vivo estressado, vivo cuspindo fogo pela minha venta e achando que isso é normal, e não é normal. Então, meu corpo, meu cérebro entra em neuroinflamação.
essa neuroinflamação que está relacionada lá na gênese, lá no inicinho das doenças como Alzheimer, como Parkinson, como a esquizofrenia, ok? E esse estresse crônico, essa inflamação crônica, ela não fica só lá dentro da caixinha do cérebro, gente. O nosso corpo, que circula por um lado, geralmente circula por todo o corpo. Dificilmente um processo inflamatório ele é localizado, tá? E aí essa inflamação vai para o corpo também. Todo o nosso corpo começa a se inflamar. E a inflamação crônica no corpo vai elevar a pressão arterial, vai aumentar, vai destruir lá, levar à destruição das células do pâncreas e aumentar a chance do diabetes. O excesso de cortisol, que é o principal hormônio do estresse secretado, vai levar ao acúmulo de gordura no corpo. Então leva à obesidade. Tantas vezes a gente engorda e tá só batendo na dieta, e esquece de olhar para o estresse, para a emoção. Pessoa estressada não vai emagrecer mesmo. E é aí que hoje, até hoje, os nutricionistas também estão trabalhando nesse campo das emoções, de gerenciar a mente para ajudar nos processos de emagrecimento. E aí eu coloquei também esse tópico infância. Por quê? Porque hoje os estudos mostram que trauma grave na infância está associado à morte por causa cardiovascular mais jovem. Então, as pessoas que sofreram traumas graves na infância podem morrer mais jovem por infarto ou derrame. Olha como é sério cuidar das emoções. Olha como é sério olhar para isso. E outra coisa, tem um fator no nosso cérebro que chama neurogênese, que é a recuperação cerebral. E trauma grave na infância está associado a uma baixa neurogênese, a uma baixa recuperação e regeneração neuronal. Então, é um déficit cognitivo maior também. Quer dizer, eu não tenho aquela inteligência, aquela potência que eu poderia ter por conta de um trauma grave na infância, que pode me gerar também mais jovem um quadro de demência. Então, hoje, a ciência já está aí provando a importância das questões emocionais e a gente tem que parar de empurrar essa poeira para baixo do tapete e cuidar. E o meu papel hoje na vida das pessoas é ensinar as pessoas todas as estratégias de se cuidarem em todos os campos da sua vida. Porque foi o que eu fiz na minha. Porque eu fui essa pessoa estressada crônica, triste, com depressão, com vazio existencial, que me botava para baixo, que as minhas emoções só me botavam para baixo. Eu não conseguia sair da minha bolha. Eu tinha uma dificuldade enorme de contato social. Até o toque de alguém, às vezes, me incomodava. E foi usando estratégias de cuidado com saúde emocional, com saúde mental, com a minha espiritualidade, com o meu corpo físico também, de uma forma integral, é que eu consegui sair da bolha que eu vivia, em que eu me achava incapaz de ser diferente. Então, vou mudar mais uma vez para a gente ir agora para as estratégias, né? Que eu não trouxe nada de outro mundo, nada que talvez ninguém nunca tenha ouvido falar, porque é uma coisa muito séria que eu vou trazer. O milagre, ele acontece de dentro para fora. Tem que ter esforço, tem que ter decisão, tem que ter atitude, tem que ter disciplina. Todo dia eu tenho que me escolher. Porque se eu desistir, se eu esquecer, se eu fizer um dia uma estratégia e 3 meses não fizer, eu não vou ver resultado. Então a primeira coisa é se reconheça protagonista da sua vida.
O passo a passo da sua existência, quem faz é você. Aonde você chega depende desse passo a passo, né? Se hoje eu falo raio nenhum cai na cabeça de ninguém. Se hoje eu recebi um diagnóstico, se hoje eu recebi uma notícia que não me agradou, eu vou atrás e busco o para quê. O que essa história está tentando me ensinar? E qual a minha responsabilidade nisso? Tá? Então vamos lá para quais são as estratégias principais que eu elenquei para trazer aqui hoje de cuidado emocional. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer as minhas emoções. Não dá para eu saber o que eu sinto se eu não sei nem dar nome. E eu já estive nesse lugar, que eu não sabia nem dar nome. Para mim, eu sentia raiva era tristeza. Porque a raiva me fazia o quê? Me diminuir, me acuar. Ai meu Deus, eu não posso, eu não consigo. Aí eu encarava a raiva como tristeza. Então, eu preciso olhar para essa emoção e entender o que eu estou sentindo. Tá? Isso é autoobservação. Uma estratégia que sempre ajudou e ajuda muitas pessoas é fazer escrita terapêutica. Escreva todos os dias. Escreva antes de dormir, faça um diário, escreva o que aconteceu. Escreva quais reações você teve. Uma das estratégias da terapia cognitivo-comportamental é você analisar a raiz do seu comportamento. Então, como eu expliquei lá no início, a emoção, o nosso comportamento, como é que ele é gerado? Veio um estímulo externo, então algo aconteceu ao meu redor, que ativou uma área do meu cérebro. Essa área do meu cérebro mandou o recado para o meu corpo. A partir dessa reação no meu corpo, eu senti algo que pode ser medo, pavor, pânico, amor, prazer. Depende da minha memória que eu tenho daquela situação. A partir dessa emoção vem as reações do corpo, as reações fisiológicas. E a partir das reações fisiológicas, o comportamento, a atitude. Então, uma das estratégias é: eu tenho um comportamento que se repete. Eu como demais. Ou eu brigo, eu critico, eu julgo. Analisa qual emoção te leva para esse lugar. Escreve, faz o diário, porque quando você faz o diário, você tem ali o material palpável, escrito na matéria. A gente só enxerga o que está na matéria. Infelizmente, eu gostaria de enxergar as minhas emoções, ver qual cor elas têm, mas eu não tenho esse poder, né? Tem pessoas que dizem que tem, mas eu não tenho esse poder. Então, uma estratégia é materializar minha emoção, trago para a matéria, coloco no papel, escrevo, dou a oportunidade de me esvaziar. Como eu falei, eu tinha dificuldade de me expressar, de falar. Então, quando eu botava no papel, eu estava de alguma forma tirando aquilo de dentro de mim e me dando a oportunidade de analisar, tá? Técnicas de estar presente, técnicas de atenção plena, técnicas de mindfulness e meditação. O que essas técnicas trazem? Trazem o poder da consciência. Além do meu corpo, além das minhas emoções, para além dos meus pensamentos, eu ainda existo? Vocês acham que ainda existe para além de tudo isso que eu falei? Coloca aí, dá um joinha, manda um coraçãozinho, faz alguma coisa se vocês acreditam que tem uma consciência. Tem uma consciência. E quando a gente está em momento presente, quando a gente está em estado de presença, a gente percebe que a gente não é o pensamento. Quando a gente está preso no mental, a gente fica, eu falo que a gente fica igual cachorro correndo atrás do carro na rua. O pensamento passa, eu corro atrás dele, fico tentando resolver ele. O outro pensamento passa, eu corro atrás dele e brigo com ele. O outro pensamento passa, eu tô brigando com ele. Não é assim que funciona. Eu tenho que me colocar como observador. O observador externo daquela situação.
As técnicas de atenção plena trazem a gente pro momento presente, que é o único momento que as coisas realmente estão acontecendo. Que, como eu sempre falo também, passado é banco de dados, é memória. E futuro, ninguém sabe. Não é garantido. Provavelmente o meu futuro é o que eu estou vivendo agora. Esse movimento que eu estou fazendo na minha vida agora é que vai determinar o meu amanhã, né? Mas isso também ninguém tem garantias. Então, esse momento de presença é onde eu tenho a garantia do que está acontecendo. E estar em presença, eu preciso me colocar de fora e olhar a situação de fora, me ancorar no meu corpo para entender que eu existo para além dele, para além do corpo, para além da emoção e para além da mente, tá? Uma outra estratégia que eu coloco aí, que é a autocompaixão. E autocompaixão é um conceito lindo que mudou a minha vida quando eu soube que existia. Para mim, como é que a vida funcionava? Eu erro e me maltrato. Eu erro e me critico. Eu quero ser magra. Eu quero emagrecer. Eu quero me alimentar de forma saudável. Eu me entupo de doce, aí eu pego o chicote. Você não dá conta, você não merece. Outras pessoas dão conta, você nunca vai fazer isso. Gente, larga o chicote. Isso é autocompaixão. Autocompaixão é saber que todo ser humano é comum. Todo ser humano passa por experiências parecidas, iguais. Todo ser humano vive a dor. Todo ser humano se critica. Os nossos pensamentos, a gente tem 20 mil pensamentos por dia. E a maioria deles são autocentrados, voltados para a gente mesmo. E a maioria deles são negativos. Então, quer dizer, é uma luta a gente conviver com a nossa própria mente. O nosso maior desafio da existência é se ver como algo além da própria mente. A sua mente te restringe, te limita. Você vê o mundo a partir de 5% da sua mente. 95% você nem sabe que existe. Então, quer dizer, você pode ser quem você quiser, mas se você acredita na sua lente, só cabe ser de uma forma, você só vai ser daquela forma, porque é 5%. Então, se botar em estado de presença te eleva, né? Te faz criar novas redes neurais para você abrir essas possibilidades dentro da sua mente. E a autocompaixão te reforça e te entrega a sua humanidade. E aí eu trago, como é que você trata a sua amiga? Quando a sua amiga passa por um perrengue daquele bem bonito, que ela se lascou, você faz o quê? Você bota ela no colo, você fala para ela, tá tudo bem, não tem problema algum você tá passando por isso, você é humana. E a gente tem que aprender a fazer isso com a gente. Eu sou humana, eu também erro, tá tudo bem errar, tá tudo bem ter caído de novo nesse comportamento, tá tudo bem ter tido essa reação emocional, tá tudo bem não me entender. Eu me permito ser assim. Isso é autocompaixão. E quando a gente traz a autocompaixão para a nossa vida, a gente espalha, reverbera isso para o outro. Porque aquela rosa que eu consegui me dar, aquele carinho, aquele presente que eu consegui me dar, agora sim eu consigo dar para o outro. Porque antes de se dar, a gente não dá nada verdadeiro para ninguém. E é só dando autocompaixão pra gente que a gente consegue ser compassivo com o coleguinha. A gente consegue ser menos crítico, menos julgador. A gente consegue perdoar. E por que eu tô trazendo autocompaixão, perdão? O que isso tem a ver com saúde? Tudo a ver. Tem vários estudos que mostram que as pessoas que perdoam mais, que são autocompassivas, elas têm menos depressão, elas têm menos ansiedade e, consequentemente, toda aquela cadeia que eu coloquei lá atrás
vai ter menos Alzheimer, vai ter menos Parkinson. E, quiçá, até outras doenças que os estudos ainda nem mostraram. Que, para mim, a raiz nossa vem desse campo, né? A comunicação assertiva, eu coloco ela mais como quase que uma consequência, porque a partir do momento que eu reconheço o meu emocional, que eu estou em estado de presença, que eu já pratico as técnicas de atenção plena, de meditação, e não é só meditação, tá? Tem vários exercícios, é um estado mesmo, que você tem que buscar cultivar ao longo do seu dia. Que você está se tratando com autocompaixão, você consegue ter uma comunicação assertiva. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? O local onde eu trabalho, nem todos os consultórios têm banheiros. O meu consultório tem um banheiro. E uma pessoa entrou no meio de uma consulta que eu estava fazendo e falou assim: vou usar o banheiro! E entrou para dentro do banheiro. Gente, aqui, pense numa pessoa que até pouco tempo atrás tinha dificuldade em expressar emoções, tinha dificuldade em se sentir invadida. Essa pessoa entrou dessa forma, eu paralisei, eu fiquei assim, eu não sabia o que falar. Por quê? Porque para mim foi um desrespeito muito grande, não só comigo, mas com o paciente que estava na minha frente. E qual que poderia ter sido as minhas reações ali, né? Em primeiro lugar, qual seria a minha reação antiga? Engolir. Engolir aquele bloco, aquela coisa que estava entalada aqui. E pensar assim, meu Deus. E criticar, e julgar a pessoa. Como assim? Que desrespeito. A segunda reação poderia ser gritar com ela ali na hora. Não, nada disso. Nada disso. Você não vai usar aqui agora. Você não tá vendo que eu tô fazendo uma consulta médica com um paciente na minha frente? E que geraria o quê? Constrangimento para ela, para a paciente e para mim. A terceira opção seria eu não falar nada e ainda fofocar. Ainda falar para todo mundo. Olha o que essa pessoa fez. Que absurdo. Essa pessoa não tem a mínima noção. Ou eu poderia ir lá na gerência e falar, por favor, não permita mais que ninguém entre no meu consultório para usar o banheiro. E aí eu ia passar de quê? Arrogante. Aí, na hora, respira, né? Se bota em estado de presença. Eu fiquei chateada com a situação. Mas quais, dentre essas infinitas possibilidades lá filtradas no meu lobo frontal, eu achei que a melhor de todas era deixar a situação passar, em primeiro lugar, e depois ir lá diretamente na pessoa. E foi o que eu fiz. Fui lá diretamente na pessoa e falar, olha, fulana, não importo, não tem problema algum, mas quando eu tiver com um paciente lá, não entre dessa forma. Foi constrangedor, eu fiquei constrangida. Eu fiquei constrangida até pela paciente. Não, tá, tudo bem. E aí eu vi que a pessoa nem se tocou do que fez. Então, quer dizer, dentre todas as infinitas possibilidades, eu escolhi a forma mais assertiva de comunicar o meu incômodo. Eu não agredi ninguém, eu não fofoquei de ninguém. Eu não engoli o bloco de raiva que estava na minha garganta. Eu simplesmente agi de forma racional, lógica, depois de processar a minha reação emocional. Entendeu? Grupos sociais. De que forma os grupos sociais podem ajudar a gente a gerenciar emoções? Porque a gente começa a se colocar naquele patamar do igual ao outro, do reconhecer a humanidade do outro e assim reconhecer a minha. E ser mais compassivo mesmo, aceitar mesmo as atitudes do outro, a me ver na história do outro. E a minha história passou por grupos também. Foi dentro de grupos que eu consegui processar essa minha, talvez uma certa arrogância, de se colocar um pouco acima, durante muitos anos, ouvindo dores,
Às vezes você acha que você já é o curado, né? Nossa, não, eu sou a médica aqui. Eu que curo. E não é bem assim, eu também sou humana. Eu também tenho minhas dores. E me colocar dentro de grupos terapêuticos me fez despertar esse meu lado humano, esse meu lado sensível, esse meu lado que tem empatia, que consegue sentir a dor do outro profundamente na minha história. E foi desbloqueando, desamarrando esses nós emocionais que eu não queria nem ser tocada muitas vezes, que eu não queria nem que alguém falasse comigo, eu já, né, por que tá aqui, entrando aqui? E era tudo medo, medo, medo de ser invadido, medo de ser diminuído. Então, reconhecer essas emoções, e a melhor forma da gente reconhecer as nossas emoções é olhando fora, porque quando eu olho a história do outro, algo estala dentro de mim, e aí me cura, expande a minha consciência e me cura naturalmente, só de ouvir, só de compartilhar, de falar. E aí eu trago, por fim, quase que por fim, o autocuidado regular. Autocuidado regular envolve todas essas estratégias aí. Existem muito mais estratégias, mas isso é o resumo do que eu fiz, do que foi importante na minha jornada. E autocuidado regular é decidir não parar, não desistir de você. Não adianta, como eu falei, fazer só um dia. Eu tenho que fazer com regularidade, eu tenho que trazer isso para minha rotina. O que eu faço todos os dias é que determina quem eu sou verdadeiramente. Então, não adianta falar e não fazer. Eu tenho que criar horários regulares para me alimentar de forma saudável, para me alimentar bem. Nosso intestino tem tudo a ver com as nossas emoções, tá? O nosso intestino... Gente, isso aqui é minha gata, viu? Perdão. Peraí. Ei, não me atrapalha, não. Ela quase derruba tudo aqui. Então, como eu falei, o intestino tem tudo a ver com as nossas emoções, ele está cheio de neurônios. Então, se eu acabo com a saúde do meu intestino, de certa forma, eu também estou prejudicando as minhas emoções. Então, tenha cuidados saudáveis, tenha uma rotina saudável, se alimente bem, acorde todos os dias no mesmo horário, tenha uma rotina de autocuidado, de pegar sol, de fazer uma meditação, de fazer uma contemplação, de estar participando desses grupos, de ter estratégias de atenção plena, de errei, caí, tá tudo errado na minha vida. Ok, autocompaixão, você é humano, errou, caiu, levanta, segue em frente, bora! E aí é construído. Não existe, gente, uma linha de chegada, não existe uma cápsula milagrosa, existe autoconhecimento, existe autoobservação, existe estratégia e disciplina, tá? E aí, só trazendo por fim, né, os livros, né? Livros são importantíssimos, a gente trazer na nossa mente isso tudo que eu falei, né? Isso expande também a nossa forma de ver a vida e não se colocar naquela posição, nasci assim, vou morrer assim. E eu trouxe 2 indicações de livros que foram marcantes para mim há uns anos atrás. Livros que mudaram a minha forma de ver a vida e de agir na vida. O primeiro foi o livro Autocompaixão, o nome dele é Autocompaixão, de Krishan Neff. E o segundo livro foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que fala muito sobre estar no momento presente, de estarmos conectados com a consciência, para além do corpo físico, para além das emoções, para além da sua mente, você também é uma consciência. E essa consciência, ela consegue ser um observador, ela consegue saber que a luz só cabe onde tem sombra. Então ela consegue observar aquela sombra, consegue observar a dor sem desespero e trazer a clareza mental que a gente precisa para agir. Tá? Então, em relação ao conteúdo sobre emoções, é muita coisa, mas é isso que eu tinha para trazer
hoje, no dia de hoje. Eu tentei fazer um belo de um resumo de tanto do ponto de vista científico, como trazendo um pouquinho do ponto de vista filosófico também, e trazendo um pouquinho das estratégias comportamentais. E para quem ficou até agora, se quiser, se tiver interesse, a gente pode fazer agora uma técnica de atenção plena. Se vocês quiserem, se tiver interesse, manda um sim. Escreve aí sim, quero. Senão eu vou encerrar. Eu vou esperar. Alguém quer fazer uma técnica de atenção plena? Ah, eu acho que todo mundo dormiu aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bem. Pedro Henrique disse que sim. Então vamos lá. Se quiser ficar só o Pedro Henrique, tá tudo bem. Eu vou pedir para quem quiser, para quem sentir de fazer agora, nesse momento, uma conexão de atenção plena, que esteja num local tranquilo, né? Que as pessoas não vão te interromper. Se coloque na posição sentada. Por favor, feche os olhos e coloque as mãos em cima das suas coxas. Olha, trouxe até um sino tibetano. De olhos fechados, com as mãos nas coxas, sentindo a presença do corpo, a presença de estar no aqui e agora. Quais são as sensações que passam pelo meu corpo neste momento? Eu sinto calor, eu sinto frio, eu sinto calma. Observa quais são as sensações que passam por aí. Pergunte para o seu corpo quais são as mensagens que ele quer te trazer. Observa agora, neste momento, quais são os pensamentos que passam pela sua mente. É normal que passem inúmeros pensamentos, mas você não é nenhum deles. Você só vai observar. Você não precisa parar os pensamentos. Você não precisa tirar os pensamentos. Eles não têm que se apagar. Eles podem só passar. Observe eles indo embora, vindo, te visitando, indo embora. Observa também quais são as vozes desses pensamentos. Já percebeu que às vezes são diferentes? Quais são as emoções que passam pelo seu corpo agora? Como você se sente? Quando a sua mente tentar viajar, se distrair, volta para o seu corpo, volta para suas mãos, escolhe um ponto de apoio dentro do seu corpo. Eu gosto de escolher esse ponto aqui, dentro do meu coração. E quando eu me vejo indo embora, né, na pipa, eu volto a prestar atenção aqui, nesse lugar. E vou permitindo me adentrar lá dentro, como se fosse uma caverna. Observa agora como está a sua respiração. Não precisa tentar alterar. Só observa. Ela é curta,
ofegante, rápida, ou ela é devagar, ela é tranquila. Você enche o tórax e o abdômen de ar. Observa a temperatura que o ar entra e sai das narinas. Observa e imagina esse ar se espalhando pelos seus pulmões e por todo o seu corpo. E agora, nós vamos passar para o ambiente. Observe e sinta o ambiente que você está. Sinta a temperatura do ambiente. Tem sons, tem barulhos aí. É nesse lugar que está a presença. É no aqui e no agora. É na conexão com o corpo, com as emoções, com os pensamentos, com a respiração, com as sensações físicas. Estar nesse momento durante 15 a 20 minutos por dia aumenta a neurogênese cerebral, aumenta a formação de novos neurônios, aumenta os seus caminhos neurais, aumenta as suas possibilidades de ser uma pessoa diferente de quem você vem sendo hoje. Gente, pode agora ir voltando, retomando. Eu fico muito grata de vocês que ficaram aqui comigo. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido enriquecedor, assim como tem sido para mim. Um grande abraço, uma ótima noite, um bom descanso. Estejam em estado de presença hoje, quando forem dormir, que vão ver uma noite de sono vir rapidamente e muito, muito gratificante, muito reconfortante. Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Eu que te agradeço, viu, Pedro Henrique? Um beijo. Vamos encerrar.